E aí, gente, tudo certo? Então, vamos dar início a mais uma aula aqui de resolução de questões. A ideia hoje, então, é falar sobre poderes administrativos. Então, nessa tona, né, a gente já tem algumas aulas aqui de princípios, de atos, de organização administrativa, todos voltados aqui para a banca Consulpan, entre outras bancas também que a gente tem alguns vídeos aí no canal. Mas o foco aqui é a gente tentar fechar os principais editais aqui da banca Consulpan, onde cobra aqui pelo menos na parte de noções de direito administrativo e poderes. Então a gente vai falar sobre isso, né? O que são poderes administrativos? São, gente, prerrogativas dadas aqui pela lei aos agentes públicos, né? Para vocês, nós aqui, agentes públicos, possamos aqui efetuar nossas atribuições. Então, imagina você vai fazer um guarda de trânsito, enfim, guarda municipal, agente de trânsito, agente administrativo, em breve aí delegado, né, polícia. Vocês vão ter poderes administrativos, vocês vão ter algumas prerrogativas dadas pela lei para exercer a sua função. Então, gente, esse poder a gente fala que é um poder-dever. Né? Da mesma forma que você tem esse poder, você tem a necessidade de agir. Você tem que efetivar esse poder. Então a gente vai claro, na nossa didática, né, de trazer a questão e comentar dentro da teoria para que a gente possa avançar aí dentro do assunto. Então eu vou trazer aqui uma questão, lembrando, gente, que alguns assuntos se misturam, então é interessante por vezes vocês verem as outras aulas, principalmente de Atos, né, que é uma matéria bem base da gente. Então veja a aula de Atos para depois avançar aqui dentro de poderes. Então vamos lá. Primeira questão aqui, ó, Banca Consulpan, questão recente, 2023. Aqui, ó, ICTI e CTI, eu não sei, né, não conheço esse órgão, mas do Rio de Janeiro. Então vamos lá. Determinado agente público que busque na execução de ato administrativo o fim diverso do previsto em lei incorre. Então ele está falando aqui o excesso, desvio, ilícito administrativo, ilícito civil, né, relacionado a poderes. Vamos lá então conceituar de fato o que seria poderes. Eu trago aqui o conceito, gente, do José dos Santos Carvalho Filho, que fala então, né, como a gente já havia comentado, conjunto de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere a quem? Aos agentes públicos, né, aos agentes administrativos, para a fim de permitir que o Estado alcance os seus fins. Então, são prerrogativas que você, né, exercendo aquela função pública, você vai ter, né, uma atribuição aqui, um poder para realizar. Então a gente coloca que é um poder-dever. Há uma necessidade que não podem ser renunciados. Ou seja, gente, você vai passar aí por uma função, quem sabe, em breve de um delegado. Então você não pode renunciar. Claro que você pode pedir a exoneração e sair do cargo. Mas assim, você dentro da função é um poder irrenunciável. Então você vai ser lá numa cidadezinha, lotado em Barro, por exemplo, cidade pequena do Ceará. Então você vai passar 2 anos aí sem abrir um inquérito, sem prender ninguém. Só por isso você deixa de ser, você perde aqui o seu poder de ser delegado, as suas atribuições? Não, né, gente? Ele é irrenunciável também, né? Alguns imprescritíveis também, claro, mas não podem ser renunciados. Se é agente público, você tem o dever. Se está acontecendo, se é um policial, está acontecendo um negócio na sua frente, um assalto na sua frente, você tem a necessidade, o poder, dever de agir aqui. Então, isso me lembra muito uma frase de um filme do Homem-Aranha, né? Que fala o seguinte, ó, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é isso, tá? Eu tenho aquela atribuição, eu tenho aquele poder, eu tenho aquela prerrogativa, mas eu tenho também a responsabilidade, o dever de agir. Então isso, né, engloba aqui esse conceito geral de poderes administrativos. Ok, então dentro dessa seara nós temos aqui, ó, o abuso de poder. Eu tenho um poder, gente, e a ideia aqui é que você haja, né, você vai agir aqui de acordo com o que a lei determina. Então você vai exercer esse poder com parcimônia, né, com regularidade, mas você não pode ultrapassar alguns limites. Caso isso aconteça, você vai agir com o abuso de poder, que aqui, gente, é colocado como um gênero. O abuso, ele é um gênero do excesso e do desvio. Há doutrinadores que falam também que a omissão, você não fazer nada, né, você se abster, também seria uma forma de abuso. Vou deixar aqui a omissão por último, só para desencargo de consciência, mas o abuso, ele é um gênero onde a gente tem o excesso e o desvio. Como é que a gente pode entender essa ideia aqui? Preste atenção. O excesso, gente, você tem competência para aquele ato, só que você,
uma certa competência, só que você excede. O exemplo clássico aqui é, por exemplo, você auxiliar, seu cargo é de auxiliar do perito. Então chega uma perícia para fazer, o perito não está lá, você faz o laudo e assina. O que é que você cometeu? Um abuso. Mas qual abuso? Excesso ou desvio? Excesso. Você até tinha a competência, a atribuição de ajudar, de auxiliar o perito, mas você não poderia ter assinado o laudo somente o perito. Então, você excedeu a sua função. Você tinha até boa intenção, que era realizar o serviço, mas você excedeu. Eu sou o procurador jurídico de Mombaça, né? Eu faço lá os pareceres e às vezes tem Dona Merenice lá. Dona Merenice, consulta alguma coisa para mim aqui. Dona Merenice poderia realizar aquele parecer? Ela até poderia ajudar na pesquisa e tal, mas se ela trabalha na procuradoria, auxilia os procuradores, mas ela, se cometesse esse ato, né, se praticasse esse ato de fazer o parecer, ela estaria se excedendo aqui. Tá? Seria um abuso na espécie excesso. Você tem até uma certa competência, mas você excedeu aquilo ali. Então, bota aqui, ó, agente por praticado fora dos limites de sua competência, ou seja, excede, extrapola a competência que lhe foi atribuída. Então, gente, para identificar o excesso, vai ter um caso, né, onde a pessoa tinha até boa vontade de realizar, mas ela se excedeu aqui. No desvio de poder, diferentemente do excesso, gente, você não busca a finalidade, ou seja, você não busca o interesse público. Então você pratica um ato sem o interesse público, com fins aqui particulares. Exemplo, você é chefe de uma repartição, e vai ser uma questão parecida com isso, você é chefe de uma repartição e você transfere uma pessoa por inimizade. Você simplesmente remove, né, transfere aquela pessoa para outro órgão por inimizade. Gente, isso atendeu o interesse público ou atendeu o interesse particular? Você vai dizer, atendeu o interesse particular, né? Então, ele tinha competência para aquilo? Tinha, né? Excesso não, é desvio. Ele tinha competência para aquilo, mas ele utilizou de uma fundamentação aqui, vamos dizer assim, né, de uma finalidade diferente do interesse público. Então ele desviou. Então imagina o seguinte, ó, excesso, eu tenho competência aqui, talvez ajude, né, essa memória fotográfica, eu tenho atribuições, mas eu me excedi, eu ultrapassei aqui, extrapolei o meu limite. No desvio, eu tenho uma competência, estou no meu caminho, mas eu desvio, né, eu vou por outro lado, que não a busca do interesse público. E aqui a omissão seria o mais simples, né, a pessoa tem a obrigação, a atribuição de fazer algo e deixa de fazê-lo. Também há alguns doutrinadores que falam que isso é uma espécie de abuso. Então, gente, tenta fixar isso, tá? Abuso, eu tenho excesso e desvio. O excesso, eu tenho uma certa competência, eu extrapolo. No desvio, eu tenho competência, tenho as atribuições, mas eu busco uma finalidade diferente do interesse público, né? Eu busco aqui uns interesses privados, particulares, enfim. Eu desvio da ideia do interesse público. Então, vamos voltar para a questão e vamos tentar entender, então, aqui, né, feitas essas considerações iniciais, a gente avança aqui. Então, determinado agente público que busque na execução do ato administrativo fim diverso do previsto na lei. Ora, gente, se é diverso, é excesso ou é desvio? Né? O excesso eu estou dentro da lei, mas eu extrapolo a minha competência. No desvio, eu de fato procuro outra coisa que não o interesse público. Então aqui, gente, claro, seria desvio de poder, espécie do gênero abuso de poder. Professor, não é excesso porque nesse caso ele não extrapolou, ele só desviou do caminho. Exatamente. Então, ó, fim diverso, a questão disso é o fim diverso previsto em lei. Certo? Então, desvio de poder seria a nossa resposta. Espero ter ficado claro, gente. Vou deixar aqui o material para vocês também, tá? Para vocês poderem dar uma revisada, mas fica aqui, né, tenta pegar esses conceitos aqui que são bem importantes. É claro que a gente está aqui mais fazendo uma revisão, né, não é um aprofundamento, a gente passar aqui uma aula inteira falando dessas características, né, do excesso e do desvio, que eu tentei trazer aqui mais um bizu para que você possa, de fato, entender, né, excesso, extrapolo, o desvio, eu desvio o caminho. Beleza. Então, nós temos, gente, aqui, ó, os poderes administrativos. Quais são esses poderes? A gente não pode confundir, isso seria um erro bem básico, dos poderes de Estado, que é aquele poder legislativo, executivo e judiciário, com os poderes administrativos.
Então, alguma questão pode trazer aqui, por exemplo, de misturar um poder do Estado com esses poderes aqui, essas prerrogativas dadas aos agentes. Então, cuidado, tá, gente? O poder administrativo é o regulamentar, é o poder vinculado, é o poder discricionário, é o hierárquico. A gente vai conversar sobre cada um deles aqui, tá? E o poder de polícia. Então, se você vê, poder legislativo não confunde esses poderes estatais, né, que fazem parte lá da criação do Estado, fazem parte daquela ideia da divisão dos poderes, né, que Montesquieu trouxe, que legislativo, executivo, judiciário, né, lembrando, o Brasil teve uma época do Império que tinha até o poder moderador. Não são esses poderes aqui que estão sendo falados, tá? São os poderes administrativos. Vincular, discricionário, hierárquico, disciplinar, polícia, foca nisso aqui, beleza? Vamos avançar então. Próxima questão, Banca Consulpan 2019, Prefeitura de Quadra, São Paulo, técnico de informática. Vamos ver aqui. Ó, bem tranquilo, eu acho, pessoal. Em relação aos poderes administrativos, uma coisa parece clara à maioria dos doutrinadores, de que o exercício do poder não é uma faculdade do administrador, é um poder-dever a ser usado em benefício da coletividade. Gente, então, esse poder-dever, eu tenho um poder, mas eu tenho uma necessidade, né, de executá-lo, eu tenho uma obrigação. Então, não seria aqui, segundo a questão, uma faculdade, ok. Na qualidade de, reveste-se de qualidade de irrenunciável, facultativo, personalíssimo, inclusivo, a gente viu que esse poder ele não é renunciável. Então, a letra A seria a correta, ele é irrenunciável, ok? Ele é imprescritível, ele é irrenunciável. É o poder que é dado aqui ao agente público, beleza? Poder dever essa necessidade de executar o serviço. Tranquilo, então ele não é uma faculdade, né? Ele é uma obrigação. Se você foi revestido daquele crachazinho de agente público, você tem o dever, o poder, né, de fazer as coisas e o dever, né, de executar. Tem que fazer. Beleza, então, questão relativamente fácil aqui, tá? Tomara que caia uma dessa, né, para você também no seu concurso. Vamos para a próxima. Questão 3, 2019, Prefeitura de Resende, Fiscal de Tributos. Olha só, gente. Os poderes constituem instrumento que é utilizado pela administração pública para cumprir as suas finalidades. Perfeito? Os principais poderes administrativos são vinculado, discricionário, hierárquico, regulamentar, disciplinar. Gente, todos estão corretos aqui, tá? Vincular, discricionário, hierárquico, regulamentar, disciplinar. Tá faltando aqui o poder de polícia, certo? Que o regulamentar, por vezes, é chamado de poder normativo. Mas todos estão corretos aqui. Então, vamos lá. A, B, C, D. Estão corretos de 2, 3 e 4? Não, todos estão. 1, 2, 3 e 4. 1, 4 e 5? Não. 2 e 5 apenas? Não. 1, 2, 3, 4, 5, letra D, né? Todos são poderes administrativos. Essa aqui é dada, né? Fácil. Você só tinha que saber quais são os poderes e não confundir com aqueles poderes de Estado. Só precisava saber isso. Então, questão busca aqui bem um básico mesmo de poderes, que é só saber a nomenclatura. Espero que caiam dessa também, né? Claro. Então, só para lembrar, ó, os poderes administrativos são esses: regulamentar, vincular, discricionário, hierárquico, disciplinar, de polícia. Então, tá tudo ok junto com essa questão. Para a nossa quarta questão, 2019, Prefeitura de Quadra, auxiliar administrativo. Vamos lá aqui. O poder conferido por lei ao administrador público para que nos limites dela previsto com certa parcela de liberdade adote no caso concreto a solução mais adequada de satisfazer o interesse público. É o que chamamos de... Aqui, gente, ele já quer saber, de fato, o conhecimento sobre os poderes. Mas, de cara, eu posso dizer aqui, ó, que o poder executivo não é, né, gente? Isso aqui não é, porque ele já botou um poder do Estado aqui que não era dentro dos nossos poderes administrativos. Então, essa aqui eu já podia cortar de imediato, não é. Beleza. O vincular, discricionário e poder arbitrário. Arbitrário, gente, não é um poder. É quando você excede, né? Você abusa do seu poder. Você se excedeu demais aqui, né? Você foi arbitrário. Você fugiu, vamos dizer assim, da legalidade. Você abusou do seu poder. Então, poder arbitrário também não é. Vai ficar entre o vincular e o discricionário. Vamos lembrar. A gente quando estuda em atos, a gente vê o ato vinculado e o ato discricionário. Gente, é a mesma coisa, porque parte da doutrina chama isso de poder vinculado e poder discricionário. Então, o que seria o poder aqui, o ato vinculado? Olha só,
Nós temos a lei, né? Eu fiz aqui uma tabelinha para poder a gente conseguir adiantar. A gente tem a lei. A lei traz aqui algumas atribuições e você exerce o ato cumprindo a exata normativa. Exatamente o que a lei diz. Ou seja, vamos imaginar que eu vou construir aqui um caminho. Que eu tenho uma estrada aqui, ó. Parece uma estrada, o desenho tá feio, mas eu tenho estrada. A lei só me traz um caminho. Então, gente, eu tenho que seguir esse caminho. Interessante porque saiu aqui para auxiliar administrativo. Mas se a gente puxar um pouquinho para o conceito de tributo, né, puxando aqui um pouquinho mais aprofundado, o tributo no seu conceito diz que ele tem uma atividade vinculada, ou seja, o gestor público tem o dever de cobrar o tributo, não é uma faculdade, é uma atividade vinculada, é um poder vinculado. Ele tem a obrigação de cobrar. Ele não tem, não vou cobrar daquele fulano porque ele é meu amigo, não. Ele tem o dever de cobrar, ele só tem um caminho que é a cobrança. Então no poder vinculado não há margem de escolha para o gestor, ele só tem um único caminho aqui, que é o que a lei fala. Não há, então até cortei aqui, ó, não há escolha, ele tem que cumprir a lei. Já o ato discricionário, nós temos aqui, ó, a lei determina, né, você vai exercer um ato, mas você tem uma certa margem de escolha. Você tem aqui a conveniência e a oportunidade de imaginar se aquele ato é ou não interessante para o poder público. Claro, gente, que tudo aqui está dentro do guarda-chuva da lei, mas eu vou ter uma certa margem de escolha. Então chega um ambulante e quer montar uma barraca na praça aí da sua cidade, do seu município. Ele pode colocar isso ou ele precisa de uma autorização. Então, essa autorização que o município porventura venha a dar, ela vai ser analisada de forma discricionária. Ele vai ver, será que isso é oportuno para o município? Será que isso é conveniente para o município? Então ele tem essa margem de escolha. E, inclusive, né, ele pode depois revogar esse ato, esse poder que ele tem, né, ele pode também depois revogar. Por quê? Porque ele vê que aquele ato não é mais conveniente ou que não é mais oportuno. Gente, então, vinculado, eu tenho um só caminho. No discricionário, eu tenho dois ou mais caminhos, né? Eu tenho aqui a mesma estrada, só que eu tenho aqui outros caminhos a seguir. Nós temos aqui várias outras possibilidades. Eu tenho aqui como gestor público uma margem de escolha. Então vamos voltar para a questão aqui, que eu acho que já foi suficiente. Então, ó, o poder conferido por lei ao administrador público que para quê? Né? Nos limites nela previstos e com certa parcela de liberdade. Gente, vinculado eu não tenho parcela de liberdade, então só pode ser aqui o nosso poder discricionário, letra C. Certo? Só lembrando então, o nosso vinculado, né? Eu não tenho margem de escolha e no discricionário eu tenho essa margem de escolha, eu tenho essa conveniência e essa oportunidade de ver se aquele ato ele é o mais adequado. Perfeito, então. Então vamos aproveitar e já revisar todos os poderes administrativos aqui. Ó. Nós temos o poder hierárquico. Gente, sempre que cai uma questão sobre o poder hierárquico, ele vai trazer aqui a ideia de uma hierarquia. Ele trouxe aqui a pirâmide, né? Ó. Então eu tenho aqui, imagine o prefeito, os secretários, os diretores, coordenadores, os técnicos e os analistas e os agentes, enfim. Os agentes vão ficar lá na base, né? Porque existe uma hierarquia, existe uma gestão que vai ser comandada aí a princípio por quem você elegeu e depois ele vai nomear aí o primeiro, segundo, terceiro escalão. Então essas atribuições, essa divisão hierárquica é o nosso poder hierárquico. Vou ter aqui, ó, distribuir e escalonar as funções administrativas. Então você vai ter um chefe, um coordenador, um diretor, um chefe de setor. Tudo isso faz parte do poder hierárquico. Tanto é que aqueles conceitos de delegação e avocação fazem parte aqui do poder hierárquico. Né? O gestor delegou certa atribuição para servidor X. É o que isso? É o poder hierárquico, né? Essa questão de avocar, puxar para si, né? Ou de delegar, repassar alguma atribuição. Poder hierárquico, basicamente é isso. E aí, fruto do poder hierárquico, nós temos o poder disciplinar. Por quê? Porque se esse servidor ele comete alguma falta, surge o poder e a necessidade, né, de puni-lo. Então, o poder disciplinar ele está diretamente ligado a essa hierarquia. Se o servidor comete algum ato, vai existir então um poder disciplinar, onde ele será julgado aqui pela sua incoerência, né, pela sua ilicitude. Tudo isso, gente, claro, dentro do guarda-chuva aqui do ente, né, aqui, do município, do estado, da União.
Então esses poderes estão, né, em todos os entes. Aqui, ó, essa pirâmidezinha aqui já representa um outro poder. Você bota aí, ó, poder qual normativo ou regulamentar. Por quê? O poder regulamentar, o normativo, gente, é o poder de editar normas. Então, eu tenho aqui a Constituição Federal, tenho as emendas, tenho as leis, os decretos, as resoluções, portarias. Esse poder que eu tenho de editar normas, né, de regulamentar, é fruto do poder normativo, poder que a administração tem de editar atos, de editar normas. Então, se cair alguma questão, o agente público, o fulaninho de tal, ele editou norma X, poder normativo. Se fala especificamente de decreto, geralmente os decretos autônomos estão relacionados aí também a poder regulamentar normativo. A gente vai vir normativo regulamentar. Lembra desses termos, né, que equivale à edição de normas. Só beber aqui uma água para a gente evoluir aqui no nosso entendimento. Ok? Entendido? Imagino, né? E aqui, gente, por último, nós temos o poder de polícia. O poder de polícia talvez seja um dos mais cobrados quando cai a matéria de poderes, porque de fato é quando o Estado, o município, a União, que é o Estado como geral, ele regulamenta, ele disciplina os particulares. Então tem uma relação aqui de Estado com os particulares, né? O particular está fora da administração pública. Se está dentro é o poder disciplinar, se está fora é o poder de polícia. Então aqui o Eli Lopes traz o poder de polícia é uma prerrogativa da administração para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades de direitos individuais em benefício da coletividade ou do Estado. Então, gente, aqui eu trago o conceito do Eli, mas eu vou trazer também o conceito do artigo 78 do CTN. Então, o poder de polícia é essa disciplina, é essa regulamentação do particular. Vou dar aqui alguns exemplos. Quando você está dirigindo e tem um sinal de trânsito lá, verde, vermelho, amarelo, o que é aquilo, gente? Ali é o poder de polícia, tá, administrativa, regulamentando o que? A liberdade, né? A liberdade de vir, por exemplo. Então, apesar de ser um direito fundamental, há essa regulamentação, há essa, vamos dizer, restrição temporária. Para quê? Com o fim de, né, beneficiar toda a coletividade. Então, esse conceito do Eli é bem interessante. E você vai identificar o poder de polícia quando há alguma restrição da sua liberdade. Ok? Então, um sinal de trânsito, né, o ato do agente multar um particular, tudo isso é o poder de polícia, é o poder da caneta, vamos dizer assim. Professor, o poder de polícia administrativa é a mesma coisa do poder de polícia judiciária? Não, tá, gente? O poder de polícia judiciária é aquela que vai atuar na repressão criminal. Então, vamos dizer assim, o poder administrativo, ele é o poder da caneta, certo? O poder de polícia é o poder, de fato, de repreender criminoso. Não são a mesma coisa, certo? Aqui são na via administrativa, né? Então multar, rebocar um veículo, né? Interditar o estabelecimento. O poder de polícia vai, de fato, repreender um crime. Não é a ideia aqui do nosso poder de polícia administrativa. Só para finalizar o conceito de poder de polícia, né? O artigo 78, considera-se poder de polícia atividade da ADM pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato em razão do interesse público. Então, geralmente o poder de polícia vai vir relacionar a segurança, higiene, ordem, costumes, disciplina de produção, de mercado, exercício de atividade econômica. Então, um alvará que não foi concedido, vamos imaginar, uma licença que não foi concedida, uma interdição de um estabelecimento comercial, uma multa de trânsito, tudo isso, gente, vai ser o quê? Fruto do poder de polícia. Então, um sinal de trânsito que manda você parar, uma placa proibida de estacionar, tudo isso é o poder público regulamentando, disciplinando as liberdades individuais aqui. Então, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade. Sempre vai envolver aqui o Estado e o particular. Acho que ficou claro, né, essa ideia, então, mas vamos avançar aqui no nosso entendimento. Com relação à quinta questão, 2023, também do Rio de Janeiro, que é na lista 2. Com relação aos poderes administrativos, julgue a questão. A emanação de atos com efeitos gerais e abstratos que não podem contrariar a lei é decorrente do... Gente, quando eu falei editar atos, né, normativos, emanar atos, é fruto do poder normativo, né? Até botei aqui a nossa planilhazinha,
Constituição Federal, emendas, leis, decretos, resoluções, fruto do poder normativo. Então, seria disciplinar? Não, que eu não estou tentando regulamentar nenhum servidor. Seria poder de polícia? Eu não estou tentando regulamentar ou limitar nenhum o direito de um particular. Então, não seria de polícia. Seria hierárquico? Não estou falando aqui de atribuições dadas, de delegação, de avocação dentro da mesma hierarquia. Eu estou falando de emanar atos, editar atos. Então só pode ser o nosso poder normativo, letra C aqui. Beleza? Show de bola essa questão. Bem legal aqui, nossa quinta questão, para a gente poder revisar poder normativo. Sexta questão, não sei se é a última, mas acredito que seja a última de hoje, tá? 2019, Consulpan, Prefeitura de Quadra, professor de educação infantil, acerca do poder de polícia. Aí, talvez a questão mais cobrada, gente. Então, revisa o poder de polícia, analisa as alternativas e assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. O poder de polícia é a faculdade que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso de gozos de bens, atividades individuais e benefícios da coletividade ou do próprio Estado. Gente, está exatamente quase que copiado e colado do conceito do Eli Lopes Meireles. Então, de cara, a letra A aqui já é a nossa correta e já serve, né, para revisar esse conceito de poder de polícia. Ó. Letra B. Mesmo no exercício em razão do poder de polícia, a administração não pode restringir direitos fundamentais. Gente, essa restrição ela é possível, tá? Ela não é permanente. Então, você tem o direito de ir e vir, é um direito que é dado pela Constituição Federal. Só que o sinal de trânsito está mandando separar. Gente, é momentaneamente, tá? Não vai ser uma restrição eterna. É uma restrição em prol de toda a coletividade. Então pode sim, né? Não há direitos absolutos aqui. Letra C. Não cabe discricionariedade do poder de polícia. Cabe, gente. Como é que o agente público ele não vai ter discricionariedade, porque ele vai ter que analisar o caso concreto se cabe ou não a lei. Então, uma das características do poder de polícia é a discricionariedade, é a autoexecutoriedade. Ele vai lá e faz, ele vai lá e realiza, é a coercibilidade. Então, são características, né? DAC, DAC. Então, discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade. Letra D. O conceito de poder de polícia administrativa se confunde, né, com o poder de polícia judiciária. Não, né, gente? O poder de polícia judiciária vai repreender crimes. O nosso poder administrativo aqui de polícia é o que? É o poder da caneta, né? Se a gente fizer essa associação, nunca você vai confundir essa questão aqui. Então, letra A é o que traz aqui o nosso conceito, né? Bem parecido com o do Eli Lopes, né? Que é o poder de polícia, a prerrogativa da administração para condicionar, restringir. Então, tá certíssima a nossa letra A aqui, nossa sexta questão. É a faculdade que dispõe a administração pública para condicionar e restringir. Gente, a faculdade aqui, apesar de ser um poder, né? Quer dizer assim, que ela tem a liberdade de fazer, tá? Não vai também ficar bitolado com isso aqui não, pelo amor de Deus. Show de bola então, gente. Tentamos aqui de forma rápida, né? Tentar revisar o tema poderes. Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, claro, deixe nos comentários, a gente responde. E aí a gente está pensando aqui em fazer alguns alunos de véspera, correção de provas. Quando você fizer a sua prova, quiser que a gente corrija, manda pra gente, fala no comentário pra gente poder trocar e-mail e ter acesso a essa prova, já que as provas da Consulpan, elas são mais difíceis da gente ter acesso porque elas não são liberadas aí na internet. Então só quem faz é que tem acesso a elas. A gente tem acesso a algumas, por isso que a gente traz aqui algumas questões, em alguns sites de questões também a gente consegue bancar algumas, mas traz aí essa prova pra gente corrigir. E se tiver que fazer uma parte 2 disso aqui, fala aqui, professor, vamos aprofundar esse ponto, vamos aprofundar esse outro ponto, a gente pode pensar aí numa parte 2, quem sabe, porque de fato poderes é um tema bem abrangente. Eu tentei dar uma condensada, uma limitada aqui para, né, a gente poder resolver essas 6 questões aqui que envolvem aí poderes. Forte abraço a todos, gente, então até a próxima.